Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você a ler juntamente comigo Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, para continuarmos com o nosso tema práticas que podem nos levar à eterna condenação. Sempre lembrando que tudo que é falado aqui está dentro da Bíblia Sagrada. Então não estou falando aqui para criticar e nem para acusar ninguém, apenas com o propósito de ensinar e de mostrar a verdade, para que aprendendo, assim como eu também tenho procurado aprender a palavra de Deus, assim quem aprender possa acertar, possa fazer a coisa certa e obter a vida eterna, que só Jesus é quem pode dar. Então, eu convido você a ler juntamente comigo Apocalipse capítulo 21 e o versículo 8, que diz assim: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Obviamente, tais verdades estão escritas aqui para que não venhamos a praticar e termos que sofrer a morte eterna e sermos assim lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Então já falamos de alguns pontos aqui, como por exemplo a feitiçaria, que justamente na feitiçaria se adora um ídolo e adorando o ídolo se adora a demônios. Pois assim como aquilo que é sacrificado a uma imagem, a um ídolo, e é sacrificado assim aos demônios, a adoração voltada para o ídolo também é aos demônios. Então, conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 e 20, dá para se entender isso. E também vemos o povo de Deus, depois que tinha saído do Egito, atribuindo o que Deus fez a um bezerro de ouro que eles mesmos fizeram. E assim se classificando também na questão da idolatria, mas na feitiçaria, pois diziam que aquele bezerro era o Deus que tinha tirado eles do Egito. Então aí estão teus deuses que te tiraram do Egito. Êxodo capítulo 32 e o versículo 8. Inclusive eu recomendaria que você lesse esse capítulo todo, caso queira dar uma revisada no assunto. Mas hoje vamos falar sobre os idólatras, levando em consideração que existe uma relação muito estreita entre feiticeiro e idólatra. A única diferença é que todo feiticeiro é idólatra, mas nem todo idólatra é feiticeiro. E por quê? Porque todo feiticeiro tem que ter um ídolo para adorar. Ao passo que o idólatra, ele pode ter um ídolo, mas não necessariamente chamá-lo de Deus. Pois uma vez que o feiticeiro ou seu ídolo ele chama de Deus, assim como aconteceu com o povo em Êxodo capítulo 32 e versículo 8. Então o bezerro de ouro agora era Deus para eles. Aquele bezerro que eles fizeram para eles era Deus, e não o Deus do céu que os tirou do Egito. Assim sendo, são idólatras aqueles que adoram qualquer coisa ou pessoa, pois a adoração deveria ser apenas a Deus e deve ser a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus, capítulo 4, versículo 10, parte B. Então, idólatra é quem adora alguém ou alguma coisa, mas não é a Deus. Ou até mesmo poderia dizer, o seu amor maior está a alguém ou alguma coisa, e não a Deus. Esse é o idólatra. Por sua vez, o feiticeiro também é idólatra. Mas, de uma forma geral, o idólatra, conforme estou dizendo aqui, de forma separada, conforme estão os pontos aqui, ele poderia ser qualquer pessoa. Poderia se encaixar na casa dos feiticeiros, que adoram um ídolo e o chamam de Deus, uma imagem. Inclusive, ídolos inúteis, conforme Salmos 97, versículo 7. No entanto, o idólatra, por sua vez, ele pode ser uma pessoa que não pratique um culto a um ídolo tal que ele diz, esse aqui é meu Deus. Então há muitos idólatras dizendo, eu amo Jesus, eu creio no Deus do céu, mas o seu amor maior não é a Deus. Então eu quero partir aqui de um princípio que você vai entender.
Veja junto comigo Gênesis capítulo 12, versículo 4. Assim partiu Abraão, ou melhor dizendo, Abrão, como está escrito aqui, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, no versículo anterior, ou melhor dizendo, nos versículos anteriores, Deus faz uma promessa para Abrão, que vem a ser chamado de Abraão. E ele seria pai, então, de uma grande nação. Eu quero até ler aqui, né? Vamos ver. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Pronto. Vamos ver. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, aqui começa a promessa de Abraão. Ok. No versículo 15, Deus fala, aliás, no capítulo 15 de Gênesis, Deus fala para Abraão sobre a promessa do seu próprio filho que Deus vai dar. No capítulo 16 de Gênesis, Abraão comete um erro quando se deita com uma serva para tentar ajudar Deus a cumprir com a promessa. Mas no final das contas você vai ver aqui, juntamente comigo. E eu convido você para ler juntamente comigo. Gênesis capítulo 21 e o versículo 5. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então lá atrás, em Gênesis capítulo 12 e o versículo 4, Abraão tinha 75 anos quando começa a receber as promessas. Agora já com 100 anos de idade, finalmente a promessa se cumpre. Então podemos dizer que Abraão esperou 25 anos para que a promessa se cumprisse. Mas Abraão já era um homem de idade. Ele já tinha 75 anos. Ainda teve que esperar mais 25 anos para que a promessa se cumprisse. E agora, Abraão ele tem a oportunidade de mostrar se ele é ou não é um idólatra. Se ele é um adorador verdadeiramente, verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, ou se ele é um idólatra. Abraão agora tinha a oportunidade de mostrar se ele só falava em Deus da boca para fora, ou se ele verdadeiramente era um servo de Deus, se verdadeiramente a vida dele pertencia a Deus. Então, depois de toda a promessa e de todo o processo, e finalmente a promessa se cumpre, agora Deus fala com Abraão em Gênesis capítulo 22 e o versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então eu vou ler outro versículo aqui para você ver a obediência de Abraão. Veja bem, versículo 10 de Gênesis capítulo 22. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Você entendeu o que foi que aconteceu? Deus fez a promessa. Depois de 25 anos esperando, já na sua velhice. Então Abraão já era um homem que tinha uma certa idade, já tinha 75 anos. E agora quando ele completa 100 anos de idade, e agora a promessa se cumpre. Mas na sequência, depois de tanta espera por essa promessa, e agora o que é que acontece com Abraão? Depois dele receber a promessa de Deus, agora Deus diz: olha, eu quero o teu filho, me oferece lá em holocausto. E Abraão agora tinha a escolha. Ou o amor dele maior era a Deus, ou era a seu filho, a sua promessa. Eu creio que aquele que Abraão mais esperava nessa vida aqui era esse filho. A promessa que Deus fez. Ele queria ver a descendência dele crescendo. E assim se cumpria a promessa. Ele queria a descendência. Abraão não tinha filhos com Sara. Que Sara também não tinha filhos. Misericórdia.
E diante de uma situação dessa, aí Deus chega para Abraão e diz, olha, eu vou querer, me oferecem holocausto. Então agora foi testada a fé de Abraão, o amor de Abraão a Deus. E Abraão mostrou que o amor dele a Deus ainda era maior do que o amor pela promessa, pelo filho dele. Então Abraão provou que ele não era um homem que só falava em Deus da boca para fora. Abraão provou que ele não era um idólatra. Ele provou que Deus era tudo na sua vida. Que Deus estava acima dessas coisas. Ele renunciou tudo pelo amor de Deus. Mas hoje em dia há pessoas que dizem que adoram a Deus. Ah, mas eu não sou idólatra não. Mas ama mais um filho do que a Deus. Ama mais o pai ou a mãe do que a Deus. E ainda diz que não é idólatra. Me desculpa a expressão. Eu vou abrir a Bíblia para você ver se eu estou falando alguma coisa errada. Primeiramente, eu já quero começar aqui citando para você que está me ouvindo o que a palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 40 e o versículo 18. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com o que eu comparareis? Você compara a Deus com seu filho? Com alguém da sua família? Ou com alguma coisa que você tanto ama? Ah, mas eu amo muito o meu dinheiro, as minhas posses. Você compara a Deus com isso aí? Você acha que Deus não é Deus verdadeiramente, que criou todas as coisas? O Senhor que tem todo o poder no céu e na terra? Então leia junto comigo também. Eu convido você a ler Salmos capítulo 24 e o versículo 1. Convido você para ler nesse momento comigo. Veja aqui, conforme está escrito. Salmos capítulo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele criou tudo e ele é dono de tudo. Nada que nós vemos, que tocamos, que temos, se compara com Deus. Deus está acima disso tudo. Veja que Jesus começa nos ensinando essa doutrina. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Como é que eu estou seguindo a Jesus se eu não nego a mim mesmo, as minhas vontades? Então eu e você todos os dias somos tentados a nos tornar idólatras, a ter mais amor às coisas desse mundo do que a Deus. Ah, mas é minha família, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Então agora nós vamos para a Bíblia para dar continuidade aqui no texto, para que eu possa mostrar a você o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 39, e me acompanhe e veja se a ideia é minha, ou se o que está falado aqui, o que eu estou falando tem sentido ou se não tem. Mateus capítulo 10, versículo 39. Escuta aí. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Ah, quer dizer que se eu amar meu filho ou minha filha, ou meu pai ou minha mãe mais do que a Deus, eu não sou digno dele, não. Essa que é a verdade. Amo minha família, mas Jesus está em primeiro lugar. Se não for assim, também não somos dignos dele. Então não poderemos herdar a vida eterna. Essa que é a verdade. O reino de Deus em primeiro lugar. Inclusive eu queria até lembrar aqui um texto muito clássico, muito interessante. Veja bem, conforme está escrito em Mateus, vamos lá, Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu pai, minha mãe, meu filho, minha família também é meu próximo. Só posso amar eles até o ponto que eu posso amar como a mim mesmo, mas não como Deus. Deus está no céu, Ele é o Senhor. Já foi Ele quem deu. Ah, mas eu tenho meu filho, eu sou muito apegado. Foi Deus que deu. E se Ele quiser, Ele tira. Ele é o Senhor. Foi Ele quem deu. Não foi seu pai e sua mãe que lhe deu Deus, não. Foi Deus que deu seu pai e sua mãe a você, seu filho e sua filha, sua família. Então primeiro vem Deus, em primeiro lugar. Assim Abraão o fez e se tornou-se pai na fé. Porque quando a fé de Abraão foi colocada à prova, ele escolheu Deus. Ele passou 25 anos esperando, mas quando Deus disse, eu quero seu filho,
me ofereça. E Abraão ofereceu, levou lá. Mas Deus deu o livramento. Mas a fé de Abraão foi testada e ele foi um homem disposto até o fim. Um homem de fé que creu em Deus, verdadeiramente. Por isso que Abraão se torna pai na fé. Ele pega tudo que tem e oferece a Deus. Ele é obediente ao Senhor. Ele mostrou que o amor maior dele era Deus. E foi um homem justo. Mas hoje em dia há pessoas que se acham tão justas. Ah, mas se meu amor maior é a minha família. E eu vejo tantas pessoas que muitas vezes dizem: ah, isso aqui é o que eu mais amo na vida. E você ainda acha que você tem Deus na sua vida assim mesmo? Essa que é a verdade. Não me ignore não. Mas escute. Você acha que quando você ama alguém ou alguma coisa mais do que a Deus, você ainda acha que você tem Deus no seu coração? Você ainda acha que você realmente adora a Deus e reconhece Deus como Deus? Quando alguém ou alguma coisa é mais importante para você do que Deus, está em primeiro lugar? Não. Se você amar alguém ou alguma coisa mais do que a Deus, pode ter certeza que ele não é primeiro lugar na sua vida. Mas dando continuidade, a gente estava lendo, não foi em Mateus capítulo 22? A gente já leu o versículo 37 e o 38. Aliás, vamos ver o 39. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só posso amar meu próximo até eu posso te amar como a mim mesmo. Mas a Deus eu preciso amar Ele mais do que minha vida. Quer que eu mostre aqui na Bíblia? Quer que eu mostre para você que você e eu, para não sermos idólatras, mas sermos verdadeiros adoradores, conforme João capítulo 4, versículos 23 e 24. É necessário que amemos ao Senhor mais do que a nossa própria vida? Vamos ver aqui. Mateus capítulo 16, versículos 25 e 26. Pelo menos. Vamos ler. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Perder a vida por amor de Jesus? Você está disposto a trocar tudo por Jesus? Essa é a pergunta. Pois se eu e você estivermos dispostos a trocar tudo por Jesus, a colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, somos verdadeiros adoradores. Mas caso contrário, eu e você só estamos falando em Jesus da boca para fora. Então não precisa ter um ídolo, uma imagem de escultura para adorar. Basta que alguma coisa ou alguém se torne o nosso amor maior. Eu sei que pode parecer muito dura essa palavra, mas é uma palavra de salvação. É uma palavra de salvação que, se essa palavra for levada a sério, ela pode promover a salvação. Inclusive, é sempre bom levar em consideração uma questão aqui também. Por exemplo, Mateus capítulo, vamos ver aqui, capítulo 6 ainda. Versículo 24, só o comecinho do versículo. Ninguém pode servir a dois senhores. Isso aqui foi Jesus ensinando. Eu e você não podemos ter dois senhores, não. Quer dizer que um é o Senhor do céu e outro é o Senhor da terra. Misericórdia. Não existe isso, não. Então, quando isso acontece, existe idolatria. Então, a idolatria que existe. Então, agora você está entendendo o que é idolatria? Então, a idolatria ela pode ser praticada dessa forma. Por isso que Jesus nos ensina a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, vamos dar continuidade aqui, né? Vamos continuar lendo. Vamos continuar falando da palavra de Deus para chegar em certos objetivos. Também, obviamente, falando, eu queria também trazer aqui a memória, um texto aqui que já foi lido, a gente já falou sobre ele aqui. A gente já falou sobre a parábola do semeador. Lembra da parábola do semeador? Mateus capítulo 13, aí a gente vai ler aqui o versículo 22. E preste atenção sobre a semente que caiu no meio dos espinhos. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Sabe o que significa isso? A pessoa se tornar infrutífera, mesmo ouvindo a palavra, mesmo tendo conhecimento. Então há tantas pessoas, é isso mesmo, há tantas pessoas que têm conhecimento, mas fazem questão de fechar os ouvidos para não entender, porque estão mais apegados às coisas desse mundo.
Essa que é a verdade. Pessoas que estão mais apegadas às coisas desse mundo já são idólatras e não entenderam ainda. Ah, mas eu não tenho uma imagem de escultura. Mas você já adora outra coisa ou pessoa. O seu amor maior já não é mais a Deus. Quando você age dessa forma. Porque a palavra de Deus você não pode fazer conforme a palavra ensina. Você não pode renunciar à sua vontade. Você não pode dar prioridade a Deus porque algo nesse mundo se tornou seu amor maior. Então, quando isso acontece comigo e com você, nos tornamos idólatras. Porque passamos a prestar o amor que deveria ser unicamente a Deus, agora a alguma coisa ou a alguém. Veja que nosso próximo é para amar como a nós mesmos. Isso vale para a nossa família também. Mas a Deus tem que ser com o nosso todo. Então o nosso amor todo tem que ser a Deus. Deus, é necessário que possamos colocar Ele acima de tudo. Porque se isso não acontecer, então vai cair naquilo que Jesus falou. Quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 39. Então é nessas condições que nos encontramos quando colocamos o Senhor Deus em segundo lugar. Basta que a gente coloque alguém ou em pé de igualdade com Deus, ou em segundo lugar que já nos tornamos idólatras. Porque conforme já falamos aqui, Isaías capítulo 40, versículo 18, então Deus está dizendo, vocês vão me assemelhar a quem? A quem, pois, me comparareis? Vamos ler aqui de novo, só para usar a expressão bem assim, correta, na linguagem original. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com o que o comparareis? Então nada nem ninguém se assemelha a Deus. Então aquilo que eu e você mais amamos, em hipótese alguma se assemelha a Deus. Nem a minha própria vida pode se assemelhar a Deus. Deus é mais do que isso tudo. Ele é Senhor. Ele é Criador. Ele é todo-poderoso. Conforme escrito em Salmos 91, versículo 1, o Onipotente. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Conforme está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 18. Então o nosso amor todo tem que ser a Deus. Mas, e falando da semente, se lembra que a pessoa se torna infrutífera por causa das coisas desse mundo? Então a pessoa que não tem poder de cumprir a palavra, não tem o poder de obedecer a Deus, não é capaz de fazer o que Abraão fez. Abraão foi muito vitorioso por ter obedecido a Deus. Abraão só foi obediente a Deus, obediente no caso, só foi obediente a Deus porque ele verdadeiramente reconheceu a Deus como Deus. Então, verdadeiramente, o Deus do céu, Abraão olhou assim e disse, esse é meu Deus. Então, para que eu e você verdadeiramente possamos ser verdadeiros adoradores de Deus, precisamos colocar Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Se lembre daquele texto tão pequenininho, né? Mateus capítulo 4, versículo 10, só a parte B. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Deus, sol do céu. Da terra podemos ter coisas, pessoas que amamos e devemos tratar com muito carinho. E, inclusive devemos amar todas as pessoas, mas geralmente tem aquelas pessoas que são mais achegadas, como família, amigos. Embora o nosso amor precise ser geral, porque até os nossos inimigos precisamos amar, conforme Mateus capítulo 5, versículo 44, mas também precisamos amar conforme o amor que também Deus nos deu, aquele amor familiar, o amor dos amigos. É claro, mas Deus está acima. Ah, mas eu trabalhei tanto para conseguir isso aqui. Deus não é contra que a gente tenha zelo pelas coisas que a gente consegue conquistar. Mas a gente não pode trocar Deus pelas coisas que a gente tem. A gente não pode trocar Deus pela família que a gente tem. Se Abraão tivesse feito isso, tinha fracassado na fé. Então Abraão, ele não fracassou na fé porque ele creu em Deus. E eu vou até mostrar algo para você aqui na palavra de Deus. E peço um pouquinho de paciência porque às vezes precisamos ver um texto assim de improviso. Vamos dizer assim, nem tudo está marcado. Mas podemos ver assim, na verdade, de improviso. Porque a gente vai falando e Deus vai dando a palavra na hora. Então leia junto comigo. Veja bem. Leia junto comigo. Conforme está escrito em Romanos capítulo 4.
E vamos ver aqui alguns versículos. Versículo 16, 17. Creio eu que é um desses versículos aqui. Vamos ver. Portanto, é pela fé e para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente aqui é da lei, mas também aqui é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Abraão se tornou-se pai de todos nós por meio da fé. Veja a fé de Abraão. É esse exemplo que eu e você precisamos seguir. Você agora entende o modelo de um autêntico servo de Deus, ou aquele que não é idólatra, aquele que não fala em Jesus só da boca para fora, mas aquele que pratica de verdade. Então, já começamos a ver aqui que verdadeiramente, veja bem, Abraão ele foi aquela pessoa que confiou em Deus, que se firmou-se no Senhor. Então, justamente, aqui fica também essa afirmação aqui. Vê agora que Abraão se torna o pai? Se Abraão é pai meu e seu na fé, então precisamos seguir nas mesmas pisadas, porque Deus colocou esse exemplo ali. Então Abraão é capaz de pegar tudo que tem e oferecer a Deus. Aí mais uma vez eu te pergunto, você está disposto a oferecer tudo que tem a Deus? Ou você ama mais alguma coisa ou alguém mais do que a Deus? Se você ama a Deus mais do que tudo que você tem na vida e do que sua própria vida, você é um verdadeiro adorador. E é desse tipo que Deus procura. Por isso que eu vou ler esse texto, né, que se encontra em João. Porque se você verdadeiramente olha para Deus e diz, o Senhor é tudo na minha vida, e assim vê Deus, e assim sente Deus na sua vida, e seu amor por Deus é esse, aí é conforme está escrito aqui, João capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adoramos a Deus em espírito, mas também em verdade. Precisamos pôr em prática. Ah, mas eu amo a Deus, e precisamos colocar esse amor e essa adoração a Deus em prática. Então, se você ama a Deus mais do que tudo que você tem, mais do que sua família, mais do que posses financeiras, mais do que qualquer coisa nessa vida, e mais do que a sua própria vida, você é um verdadeiro adorador. Assim vale para mim e vale para você. Mas caso contrário, eu e você nos tornamos idólatras e também nos tornamos infrutíferos. Pois não somos capazes de sermos filhos de Abraão, filhos na fé. Só seremos filhos de Abraão na fé quando fazemos a mesma coisa. Então Abraão pegou tudo que tinha e ofereceu a Deus com fé. E assim se tornou-se o pai na fé. Então fica aí. O que é o idólatra? O idólatra é aquela pessoa que ama alguém ou alguma coisa mais do que a Deus. É aquele que adora alguém ou alguma coisa e não a Deus. Na verdade é isso aí que acontece. É dessa forma que são as coisas. Então, que possamos refletir mais nessas palavras, que você poderia perguntar, então como é que fica? Como é que fica é que precisamos priorizar Deus em tudo na nossa vida. Porque muitas vezes quando estamos ganhando, estamos perdendo, porque estamos dando mais valor a coisas perecíveis e perdendo aquilo que não perece, aquilo que é eterno. Então que possamos tomar posse da vida eterna hoje, que possamos renovar nossa aliança com Deus, nos mantermos firmes em Deus. E se você ainda está seguindo num caminho onde Deus está esquecido por você, onde as coisas desse mundo têm mais valor para você, ainda há tempo. Negue a sua própria vontade. Seja um filho na fé de Abraão, seguindo o mesmo caminho, renunciando o seu eu para fazer a vontade de Deus. Conforme está escrito em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus não obriga, mas ele chama. E se aceitamos, assim a vontade de Cristo é feita na nossa vida. Então, que possamos realmente nos mantermos firmes. E aqui, como sempre, o nosso tema: práticas que podem nos levar à eterna condenação. Então, a prática da idolatria, ou seja, amar igual ou mais do que a Deus, alguém ou alguma coisa, verdadeiramente nos joga na morte eterna.
Mas se amamos a Jesus mais do que tudo e do que todos, então verdadeiramente somos verdadeiros adoradores, estamos salvos e somos filhos na fé de Abraão. Guarde no seu coração essas palavras. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.